Como os soviéticos quase inventaram a internet porque não deu certo, por Benjamin Petersis, tradução do Everton Lourenço. E daí a foto é Instituto de Cibernética na Academia Ucraniana de Ciências em Kiev, 1968. Vamos lá. Os cientistas soviéticos tentaram por décadas criar uma rede conectando toda a sua nação. A mesma coisa que os colocou no impasse está agora fraturando a internet global. Achei interessante. Outra coisa, se vocês não ouviram falar, tem uma coisa que se chamou CyberSyn, que é tipo ciber, né? Eu acho que é CYBERSYN, que era um projeto de conexão de rede de pesquisa e de modernização tecnológica que o Salvador Allende queria fazer no Chile, né? Aí, enfim, teve um golpe lá e isso nunca saiu do papel. Mas leiam sobre isso que é interessante. Vamos tentar entender o que estamos falando sobre isso aqui. Na manhã de 1º de outubro de 1970, o cientista da computação Victor, e inclusive é engraçado, 1970, não sei se vocês estão ligados, mas a data Unix, que é o zero das datas no computador, enfim, tu pode ter... É complicado isso, mas o marco zero das datas no computador é 1º de janeiro de 1970, eu acho. Porque foi a época que o pessoal estava pesquisando isso. Deve ter uma coisa, esqueci o que é especificamente essa data, mas só para vocês verem que era na Epoch Time, exatamente. Na época que o pessoal estava desenvolvendo isso também lá nos Estados Unidos. Na manhã de 1º de outubro de 1970, o cientista da computação Viktor Glushkov entrou no Kremlin para se encontrar com o Politburo. Era um homem alerta com olhos penetrantes rodeados por óculos pretos. Eu gosto disso que... aquelas... Quando você tá lendo o livro, e daí ele sempre tem que dizer a característica da pessoa e tal, que os olhos eram alerta. Daí tem até aquelas coisas que, assim, tipo, o homem é sempre olhos alerta e a mulher é sempre... Ela andava sedutoramente com a roupa, não sei o que, né? Então, mas enfim, vou parar de lacrar. Só achei engraçado quando o texto descreve as pessoas, tá ligado? Era um homem alerta, com olhos penetrantes rodeados por óculos pretos, com um tipo de mente que, diante de um problema, deduziria um método para resolver todos os problemas semelhantes. E naquele momento, a União Soviética tinha um sério problema. Um ano antes, os Estados Unidos tinham lançado ARPANET, a primeira rede informática distribuída para a comutação de pacotes que, a seu tempo, daria origem à internet, tal como a conhecemos. A rede distribuidora foi originalmente concebida para colocar os Estados Unidos à frente dos soviéticos, permitindo que os computadores dos cientistas e dos líderes governamentais se comunicassem, mesmo na eventualidade de um ataque nuclear. Era o auge da corrida tecnológica e os soviéticos precisavam dar uma resposta a isso. A ideia de Glushkov era inaugurar uma nova era do socialismo eletrônico. Ele nomeou o projeto colossalmente ambicioso de Sistema Automatizado de Todos os Estados, ou SATE. E em russo devia ser outra coisa. A iniciativa buscava racionalizar e atualizar tecnologicamente toda a economia planificada. Este sistema manteria a tomada de decisões econômicas por meio de planos estatais e não através de preços de mercado, mas seria acelerado por modelos computadorizados para prever estados de equilíbrio antes desses acontecerem. Glushkov almejava a tomada de decisões de maneiras mais inteligentes e mais rápidas e talvez até mesmo uma moeda eletrônica. Tudo o que ele precisava era da carteira do Politburo. É que eu acho que eu traduzi automático, então talvez a assinatura do Politburo a apoiar o projeto. E isso aqui já é muito interessante, né, pessoal? Porque a liberalzada até hoje fala comunismo falhar, não calcular preços. Só capitalismo calcular preços. Comunismo inferior, pois não sabe calcular preços. E, enfim, eles tiveram esses problemas e tal, mas uma das soluções que o pessoal sempre fala era que com acesso a sistemas de computador, talvez eles pudessem fazer isso, né? E esse argumento todo já é meio bobagem. Eu acho legal... quando, por exemplo, o Humberto fala sobre esse tipo de coisa, mas porque hoje, por exemplo, tu tem o mesmo problema, né? As pessoas falam como se o livre mercado calculasse os preços de tudo e não como se 5, 6 monopólios de quase todos os produtos do mundo definissem a maioria dos preços e todos os pequenos negócios só tivessem que competir com esses preços, né? Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes porque vai vir algum liberalzinho que fez, sei lá, 6 meses de economia e vai dizer, esse comunista é muito burro porque ele não soube me refutar, tá ligado? Mas isso é interessante. Aqui, quem se interessa por esse tema, eu recomendaria dar uma olhada mais a fundo nisso, que é bem interessante. Mas quando Glushkov entrou na sala cavernosa naquela manhã, reparou em 2 cadeiras vazias na longa mesa. Seus 2 aliados mais fortes estavam ausentes. Sem seu apoio, ele encarou uma mesa de ministros ambiciosos e de olhos de aço, muitos dos quais queriam a carteira e o apoio do Politburo para si próximo. Eu acho que a carteira ele está falando literalmente do dinheiro, então.
do financiamento. Entre 1959 e 1989, os principais homens da ciência e do Estado soviéticos estavam se aventurando repetidamente na tentativa de construção de uma rede nacional de computadores para fins amplamente pró-sociais. Com as profundas feridas da Segunda Guerra Mundial estando longe de cicatrizadas, a União Soviética continuava a especializar-se em projetos de modernização maciça, que transformaram uma nação czarista dispersa de camponeses analfabetos de uma potência nuclear global no espaço de 2 gerações. Depois do líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, ter denunciado o culto de personalidade de Stalin em 1959, o sentimento de novas possibilidades tomou conta do país. Neste cenário, entraram em cena uma série de projetos socialistas para interligar a economia nacional em redes, entre os quais estava a primeira proposta em qualquer lugar do mundo para criar uma rede nacional de computadores para civis. A ideia foi a criação do pesquisador militar Anatoly Ivanovich Kitov. Sobre esse negócio do Khrushchev, tem o livro ali, Khrushchev Mentiu, que está na minha estante, que eu ainda não li, mas que aparentemente é interessante. Um jovem de baixa estatura e com uma mente afiada para a matemática, Kitov subiu pelas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de 1952, descobriu a obra-prima de Norbert Wiener, Cibernética, de 1948, numa biblioteca militar secreta. O título do livro era um neologismo cunhado a partir do grego para timoneiro, ou condutor, que é o Kubernetes, se vocês não sabem, aí fica a curiosidade, e batizava uma ciência do pós-guerra de sistemas de informação autônomos. Com o apoio de 2 cientistas sêniores, Kitov traduziu a cibernética numa abordagem robusta em língua russa para o desenvolvimento de sistemas de controle e comunicação autônomos utilizando computadores. O flexível vocabulário sistêmico da cibernética deveria equipar o Estado soviético com um conjunto de ferramentas de alta tecnologia para uma governança racional marxista. Um antídoto para a violência e para o culto da personalidade que caracterizava o Estado de mão forte de Stalin. De fato, talvez a cibernética pudesse até mesmo ajudar a garantir que nunca mais houvesse outro homem forte como ditador, ou assim dizia o sonho tecnocrático. Que bom que eles chamaram de tecnocracia isso. Que legal que eles falam que isso é uma coisa meio tecnocrática, porque assim, eu acho que é meio difícil eu tentar sentir o que o pessoal na União Soviética estava sentindo ali depois da Segunda Guerra, depois da morte do Stalin, tá ligado? É difícil eu sentir o que eles estavam pensando na época, e talvez, né, eu tô lendo de uma fonte de segunda mão aqui, talvez a ideia fosse esse negócio mesmo assim, não, nós vamos criar uma tecnologia tão foda que a gente vai criar um socialismo tecnológico e isso aqui vai impedir de ter os problemas que o Stalin causou e tal. Eu acho que é interessante falar tentar não demonizar a figura do Stalin tanto quanto foi feito nessa época, porque não é tipo, o pessoal fala, né, porque a minha linha marxista-leninista não denuncia o Stalin como o maior diabo na Terra e a pessoa que destruiu a União Soviética, que nem alguns trotskistas fazem. Isso não quer dizer que ele não cometeu vários erros, vários abusos, e que as pessoas naquele momento lá que estavam junto também cometeram isso junto. Eu acho que é importante falar sobre essa questão de, tipo, dos soviéticos inteiros estando junto nisso, porque se coloca muito na figura do Stalin, de tipo, o Stalin chegou e se não tivesse o Stalin, que era um cara do mal, teria dado certo a União Soviética. Também isso é uma análise muito, muito rasa que algumas pessoas fazem, de liberais até marxistas fazem essa análise. Mas eu imagino que talvez na época fosse isso mesmo. O pessoal tava naquela coisa, os inimigos políticos dele denunciaram ele, tudo de errado que aconteceu era o Stalin, faz o S de Stalin, então se tu não tá gostando, e eles pensaram, não, mas a gente vai construir um sistema que vai ser só comunismo, apenas partes boas, e isso vai ser tecnológico, tá ligado? Eu acho que é interessante tentar entender isso, se foi isso mesmo que aconteceu. Porque as narrativas muito assim, dizendo que ele foi a pior pessoa do mundo, ou que ele não cometeu nada de errado, todas essas acabam sempre errando no fato de não fazer uma boa análise daquele momento histórico lá. Em 1959, como diretor de um centro secreto militar de pesquisa em informática, Kitov voltou sua atenção para dedicar quantidades ilimitadas de poder de processamento de cálculo confiável, para planejar melhor a economia nacional, que era o problema de coordenação de informação mais persistente afligindo o projeto socialista soviético. Foi descoberto em 1962, por exemplo, que um erro de cálculo feito à mão no censo de 1959 causou uma falha na previsão populacional em 4 milhões de pessoas. Kitov escreveu seus pensamentos na Carta do Livro Vermelho, que enviou a Khrushchev. Ele propôs permitir que organizações civis usassem os complexos militares de computação em funcionamento para o planejamento econômico nas horas noturnas, quando a maioria dos militares estava dormindo.
Assim pensava ele, os planejadores econômicos poderiam aproveitar o excedente computacional militar para corrigir os problemas de censo em tempo real, ajustando o plano econômico todas as noites se necessário. É muito louco pensar nessa época, tá ligado? É muito, muito louco pensar que o pessoal fazia os cálculos à mão e que daí eles tinham, sei lá, provavelmente 10 computadores em toda a União Soviética e daí eles estavam calculando o tempo inteiro, cálculo militar ou alguma coisa assim, sei lá. E daí eles disseram, não, mas imagina quando vocês estiverem dormindo, a gente vai mandar o pessoal lá fazer isso. Eu ouço história dos meus professores que fizeram curso de computação em 1980 no Brasil, por exemplo. 1980 e poucos, e que eles diziam assim, tinha que ir lá usar o único computador que tinha na cidade, que estava no CPD da universidade, e daí ia ter uma fila de pessoas, e daí a gente levava o cartãozinho, tá ligado? Isso aqui é legal imaginar isso. Ele nomeou sua rede nacional de computadores militares e civis de Sistema de Gestão Econômica Automatizada. Acontece que os supervisores militares de Kitov interceptaram a Carta do Livro Vermelho antes que ela chegasse a Khrushchev. Eles ficaram indignados com a proposta de que o Exército Vermelho compartilhasse recursos com os planejadores econômicos civis, recurso que Kitov também ousou descrever como uma tecnologia que estava ficando atrasada. Um tribunal militar secreto foi organizado para revisar suas transgressões, pelas quais Kitov foi prontamente destituído de sua filiação ao Partido Comunista por 1 ano e demitido do Exército permanentemente. Assim terminou a primeira rede nacional pública de computadores já proposta. É por isso que o comunismo não dá certo, tá ligado? Tem corrupção no governo. Enfim, isso parece ter sido uma coisa, falta de pensamento, parece ter sido uma briga interna política e tal. Mas enfim, uma coisa que eu queria dizer também. Ele falou assim, teve um erro no censo e daí eles perderam 4 milhões de pessoas, tá ligado? Daí eu pensei assim, imagina em 2022 ter um erro numa planilha de uma empresa gigante, tipo, sei lá, vamos chamar essa empresa de empresas ucranianas no Brasil aqui. E daí tinha 20 bilhões errado numa tabela e daí a empresa faliu e muitas outras faliram com ela. Imagina ter um erro assim em 2022 ou 2023, tá ligado? Então eu só quero falar isso porque antes que as pessoas falam, comunismo é muito burro, os caras erraram o cálculo. Comunismo é muito horrível, tem corrupção no Estado, tem politicagem. Sim, né? Comunismo não, né? Socialismo real que nós estamos falando. Mas isso é o que eu tava me vindo aqui na minha cabeça. Às vezes os pensamentos intrusivos ganham. Espero que vocês estejam curtindo. A ideia, entretanto, sobreviveu. No início dos anos 1960, outro cientista aceitou a proposta de Kitov, um homem de quem Kitov se tornaria próximo o suficiente para que décadas depois seus filhos se casassem. Viktor Mikhailovich Glushkov, o cara lá do início do texto. O título completo do plano de Glushkov, o Sistema Automatizado de Todos os Estados para a Coleta e Processamento de Informações para a Contabilidade, Planejamento e Governança da Economia Nacional, o RSS, fala por si mesmo. Sim, o nome desse projeto aqui só falta sair andando, né? Óbvio que ele fala por si mesmo. E fala por si mesmo e por suas ambições épicas. Proposto pela primeira vez em 1962, o Sistema Automatizado de Todos os Estados, ou OGAS, na sigla latinizada da expressão em russo, pretendia se tornar uma rede nacional de computadores de acesso remoto em tempo real, construída com base no cabo de telefonia pré-existentes e em novos. Em sua versão mais ambiciosa, abrangeria a maior parte do continente eurasiano, mapeando-se como um sistema nervoso para cada fábrica e empresa na economia planejada. E o que eu acho muito louco é que se a União Soviética tivesse feito isso, eles estavam numa posição muito melhor até do que o próprio Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, naquela época, tinha conexão entre as universidades, entre coisas do governo e exército, né? Primeiro exército, depois universidades, e daí eu imagino que começou com a Europa e tal, e outros lugares. Mas eles tinham vários países como parte da União das Repúblicas Soviéticas, né? Então eu acho que se isso tivesse dado certo, potencialmente teria sido um passo muito grande na frente dos Estados Unidos, não sei. Estamos fazendo história contrafactual aqui, né? Sua rede seria modelada hierarquicamente seguindo a estrutura piramidal de 3 níveis do Estado e da economia. Um centro computacional central em Moscou se conectaria e até 200 centros de computação de nível médio em cidades importantes, que por sua vez se conectariam a até 20 mil terminais de computadores distribuídos em locais de produção importantes na economia nacional. É legal ver como talvez eles tivessem criado um modelo diferente de conectividade da internet. Achei bem interessante isso. Que hoje a internet ela tem meio que um modelo de grafo estrela, né? Não sei se... E esse seria um modelo meio de árvore, assim, para baixo. Em consonância com os maiores compromissos na vida e na obra de Glushkov, os planos da rede refletiam uma concepção deliberadamente descentralizada.
Isso significava que, embora Moscou pudesse especificar quem receberia quais autorizações, qualquer usuário autorizado poderia entrar em contato com qualquer outro usuário por toda a rede piramidal, sem necessidade da permissão direta do nó-mãe. Gluskov compreendia intimamente as vantagens de se aproveitar os conhecimentos locais no projeto das redes, tendo passado grande parte da sua carreira trabalhando em problemas matemáticos relacionados, enquanto se deslocava entre a sua casa e a capital central. Em tom de brincadeira, ele chamava o trem entre Kiev e Moscou de seu segundo lar. Quem fez faculdade pegava busão, e quem pega busão pro trabalho ainda sabe que tu acaba vivendo parte da tua vida no transporte, né? Eu, graças a Deus, tenho home office agora. Para muitos funcionários do Estado e planejadores econômicos, especialmente no final da década de 1960, o projeto OGAS parecia a melhor resposta para um velho dilema. Os soviéticos concordavam que o comunismo era o caminho para o futuro, mas ninguém desde Marx e Engels sabia qual seria a melhor forma para se chegar lá. Para Gluskov, a computação em rede poderia levar o país a uma nova era daquilo a que o escritor Francis Spufford chamou mais tarde de abundância vermelha. Seria o meio pelo qual a arrastada força vital da crisálida da economia planificada, cotas, planos e pesadíssimos compêndios de normas industriais, se transformaria nas rajadas neurais da nação, movendo-se à sublime velocidade da eletricidade. Bom, até veio uma lágrima aqui no meu olho. O projeto significava nada menos do que a introdução do socialismo eletrônico. Tamanhas ambições exigem pessoas brilhantes e empenhadas, dispostas a abandonar as velhas formas de pensar. Nos anos 60, essas pessoas podiam ser encontradas em Kiev, a alguns quarteirões do local onde os irmãos Strugatsky escreviam a sua ficção científica à noite e trabalhavam como físicos durante o dia. Ali, nos arredores de Kiev, Gluskov dirigiu um instituto de cibernética durante 20 anos, a partir de 1962. Ele preencheu seu instituto com jovens ambiciosos, homens e mulheres. A idade média dos pesquisadores era de cerca de 25 anos. Gluskov e sua jovem equipe dedicaram-se ao desenvolvimento do OGAS e de outros projetos cibernéticos a serviço do Estado soviético, tais como um sistema de recibos eletrônicos para virtualizar a moeda concreta num registro contábil online. Que loucura isso, cara! Isso no início da década de 1960. Isso me lembra um negócio também que eu fiz uma live, tá no canal da Soberana, depois procurem se interessarem, sobre música em Cuba. E na década de 60, acho que quase chegando na década de 70, tinha as faculdades de música em Cuba. Eles começaram a ter bastante interesse por música eletrônica, né? Naquela época nem tinha, digamos, computadores digitais e tal, era tudo analógico. E é muito louco ver que eles chegaram um pouco ao mesmo tempo que coisas na Europa e nos Estados Unidos, sem muita conexão com isso, e também criaram umas coisas interessantes lá, assim. Enfim, isso aqui é muito louco. Mas não é de se surpreender. Crypto Bros, os Crypto Bros originais. Não é de se surpreender porque eles eram uma potência muito foda em ciência, né, a União Soviética. Então, obviamente, esse tipo de coisa ia surgir lá também. Gluskov, que tinha a fama de vexar ideólogos do Partido Comunista em discussões ao citar parágrafos de Marx de memória. E o cara era tipo Canal Teclas, ele era da computação, mas ele leu Marx. Descreveu a sua inovação como sendo uma realização fiel da profecia marxiana de um futuro socialista sem dinheiro. O Marx não era um profeta, né? Então, se ele chamou de profecia marxiana é meio estranho, mas beleza. Infelizmente para Gluskov, a ideia de uma moeda eletrônica soviética suscitava ansiedade e acabou não recebendo a aprovação do comitê em 1962. Felizmente, por outro lado, seu grande projeto de uma rede econômica pôde viver para ver outro dia. Palestrinha, exatamente. Estes ciberneticistas imaginavam uma espécie de rede neural inteligente, um sistema nervoso para a economia soviética. Essa escolha de analogia cibernética entre a rede de computadores e o cérebro deixou a sua marca em outras inovações teóricas da computação em Kiev. Por exemplo, em vez do chamado gargalo de von Neumann, que limita a quantidade de dados transferíveis no computador, quem é da computação ouviu falar da arquitetura de von Neumann, né? Que é a que a gente tem até hoje, basicamente. As equipes de Gluskov propuseram o processamento paralelo em macrocanalizações, macropiping processing, seguindo o modelo de disparos simultâneos de muitas sinapses no cérebro humano. Porra, muito maneiro isso, cara. Acho que eu vou ter que ler uns livros sobre isso. Para além de inúmeros projetos de computadores mainframe, outros esquemas teóricos incluíam a teoria dos autômatos, o escritório sem papel e a programação em linguagem natural, que permitiria aos seres humanos se comunicar com os computadores de maneira semântica e não apenas de maneira sintática, como fazem atualmente os programadores. Muito interessante isso, porque isso era uma pesquisa nessa mesma época que o Alan Turing estava pensando, teoria de autômatos, a máquina de Turing é baseado nisso. A questão da inteligência artificial e linguagem natural, que o Turing também estava pensando nessa época e mais tarde.
Enfim, essa questão da comunicação em linguagem natural é uma coisa que só hoje a gente está conseguindo com os modelos de linguagem agora. Que é uma coisa que a gente já falou quando a gente fala bastante dos modelos de linguagem. Isso é uma das grandes revoluções, realmente, que é tu se comunicar como um humano com uma coisa que pode transformar isso em comandos, em outras coisas, né, em coisas que são úteis dentro do computador e não tu ter que saber uma linguagem de programação. E, enfim, também é natural que ele estivesse pensando nisso na época. Acho que é uma das linhas de pesquisa mais comuns e mais desejáveis que a gente tem na computação. De maneira mais ambiciosa ainda, Gluskov e seus alunos teorizaram a imortalidade informática, um conceito que poderíamos chamar de carregamento upload da mente, que é o que o pessoal hoje tem, aqueles futuristas lá, que esqueci o nome que ele fala, que seria a singularidade, né? Lembrando ideias de Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke. No seu leito de morte, décadas mais tarde, Gluskov consolou a sua esposa em luto com uma reflexão ressoante. Fique tranquila, disse ele, um dia a luz da nossa Terra passará por outras constelações e em cada uma delas voltaremos a aparecer jovens. Assim estaremos juntos para sempre nas eternidades. O cara era muito palestrinha. Mas eu gostei, virei fã do cara. Depois de seu dia de trabalho, os ciberneticistas se divertiam em um clube de comédia cheio de frivolidades e de tiradas alegres. Os caras eram um canal Teclas, basicamente. Eles eram comunista, computação e comédia. Só falta dizer assim, eles passavam seus dias jogando Tetris e tocando nas suas bandas de heavy metal comunista, que beiravam um desafio aberto. Apesar de não ser nada além de um espaço para desabafar e aliviar a tensão, o seu clube pós-horas de trabalho também se considerava um país virtual independente do domínio de Moscou. Numa festa de Ano Novo, em 1960, eles batizaram o grupo de Cybertonia e passaram a organizar regularmente eventos sociais com bailes em feriados, simpósios e conferências em Kiev e Lviv, chegando até mesmo a publicar artigos irônicos como sobre querer ficar invisível, pelo menos para as autoridades. Em vez de convites para os eventos, o grupo emitia falsos passaportes cheios de trocadilhos, certidões de casamento, boletins de notícias, moedas de cartão perfurado e até uma constituição da Cybertonia. Numa paródia à estruturação de governança soviética em conselhos, Cybertonia era governada por um conselho de robôs. À frente desse conselho estava sua mascote e líder supremo, um robô que tocava saxofone, uma alusão à importação cultural do jazz estadunidense. Não sei se vocês sabem isso, tinha uma pira de que tinha rádios na Europa que tocavam jazz para tentar infectar os comunistas com a cultura do Ocidente para que eles quisessem, digamos assim, ir morar no Ocidente. Esse aqui, ó, o líder deles aqui. É engraçado isso, isso aqui daria uma série bem legal, acho, se alguém quisesse fazer algo sobre isso. Me lembra um pouco aquele negócio, o filme do Alan Turing, tá ligado? O filme é meio romantizado demais, o que tem o Benedict Cumberbatch. Ele é o Turing, é isso? Acho que é. Mas me lembra um pouco isso, que é o grupo de pesquisa que eles tinham para quebrar a criptografia dos nazistas lá no Reino Unido. E daí é tudo um monte de nerdola, gente estranha, tudo, Imitation Games. E o outro filme que é meio que sobre a mesma coisa, que é o filme do John Nash, que é Uma Mente Brilhante, é isso? Esse é mais romantizado ainda, mais bizarro. Inclusive eu recomendo, eu li o livro do Uma Mente Brilhante, é muito melhor. É só os fatos mesmo, assim, é bem, bem louco aquilo. Mas esses dois filmes são parecidos, me lembram um pouco isso. É um monte de gente nerd, esquisita, que não é muito bem visto pela sociedade e tal, e eles criam um negócio interessante, fazem a pesquisa de matemática avançada e de computação, e eles são, digamos assim, bastante tolerados por causa da importância do trabalho que eles estão fazendo, assim. Gluskov também entrou na brincadeira. Ele chamou as suas memórias de Apesar das Autoridades, mesmo que ele tivesse o título oficial de vice-presidente da Academia de Ciências da Ucrânia. Engraçado isso, né? O vice-presidente de ciências da Academia da Ucrânia, na União Soviética, ficava fazendo piadinha com a repressão do regime e ele não ia preso, ele não era morto e tal. Assim, eu sei que não quero romantizar essa coisa, assim, tem altos problemas com o negócio, mas é que parece que às vezes o pessoal trata muito, né? Como se a terrível ditadura da União Soviética. E eu tô achando engraçado ver esse pedacinho aqui da coisa. A contracultura, compreendida nos estudos de Fred Turner como sendo o poder de contabilizar e contrariar outros poderes, há muito é próxima da cybercultura. Tudo isso, porém, exigia dinheiro, muito dinheiro, especialmente para o projeto Olgas de Gluskov.
Isso significava ter de convencer o Politburo a lhes dar esse dinheiro. E foi assim que Gluskov esteve no Kremlin no 1º dia de outubro de 1970, na esperança de continuar o trabalho de Sebertonia e trazer uma internet para o desgrenhado Estado soviético. Mas havia um homem no caminho de Gluskov, o ministro das Finanças Vasily Garbuzov. Garbuzov não queria saber de redes computacionais brilhantes e otimizadas em tempo real, governando ou fornecendo informações sobre a economia do Estado. Em vez disso, ele queria computadores simples que acendessem luzes e tocassem músicas nos galinheiros para estimular a produção de ovos, como tinha observado durante uma visita recente a Minsk. Isso me lembrou a história de um orientador meu numa bolsa, que a gente estava fazendo um simulador era um simulador de um jogo específico com robôs, que eu não vou dizer o que é, senão vocês vão conseguir adivinhar o que era. E daí ele chegou um dia e disse: pô, bonito esse simulador que vocês fizeram, essa inteligência artificial, mas não dava pra fazer um sonzinho quando fazia tal coisa. E a gente ficou assim: o quê? Sim, João Vitor Barbosa, é isso aí. João Nash é o cara da teoria dos jogos. Suas motivações não haviam nascido de um pragmatismo de bom senso, evidentemente. Ele queria o financiamento para seu próprio ministério. De fato, há rumores de que antes da reunião do 1º de outubro ele havia abordado em privado o primeiro-ministro Alexei Kioskin, que buscava reformas econômicas e ameaçando que se o ministério do seu concorrente, a Administração Central de Estatística, mantivesse o controle sobre o projeto OGAS, então Garbuzov e o seu Ministério das Finanças iriam fazer afundar internamente qualquer esforço de reforma de Kosygin pudesse apresentar, tal como ele já havia feito com as reformas de liberalização fragmentadas que este tentou promover 5 anos antes. Gluskov precisava de aliados para enfrentar Garbuzov e manter viva a internet soviética, só que não havia nenhum deles na reunião. Os 2 lugares que ficaram vazios naquele dia eram do primeiro-ministro e do secretário-geral, o tecnocrata Leonid Brezhnev. Estes eram os 2 homens mais poderosos do Estado soviético e provavelmente seriam apoiadores do OGAS. No entanto, aparentemente eles preferiram ficar ausentes a enfrentar um motim ministerial. A primeira rede global de computadores surgiu graças a capitalistas se comportando como socialistas cooperativos e não socialistas se comportando como capitalistas competitivos. Fontes. A gente tem... Isso aqui é interessante porque tá chegando no que eu conheço, tá? Então tem um vídeo aqui no canal que é a ideologia californiana e tem uma análise interessante sobre como surgiu uma nova ideologia que acabou virando essa ideologia da computação, esse pensamento da indústria da computação, que é meio que uma mistura de aspectos de uma esquerda estadunidense com aspectos de uma ultradireita liberal dos Estados Unidos para criar uma coisa nova e tal, que hoje é essa mentalidade do Vale do Silício. Então eu sei que ele está tentando dizer uma coisa assim, mais ou menos, e eu acho que ele está dizendo também que eles tinham uma influência liberal de tentar liberalizar a economia da União Soviética, esse pessoal que estava na questão cibernética, mas enfim, eu acho que eles tomaram bastante liberdade nesse texto aqui. Mas interessante, né? Garbuzov conseguiu convencer o Politburo de que o projeto OGAS, com seus ambiciosos planos para modelar e gerir os refluxos de informação na economia planificada de forma otimizada, era grande demais e que era cedo demais para algo desse porte. O comitê, depois de quase ter seguido o caminho inverso, achou que era mais seguro apoiar Garbuzov, e o projeto OGAS, ainda ultra-secreto, foi deixado para definhar no limbo da revisão durante mais uma década. As forças que derrubaram o OGAS assemelham-se às que acabaram por destruir a União Soviética, as formas surpreendentemente informais de mau comportamento institucional. Ministros subversivos, burocratas inclinados ao status quo, gerentes de fábrica nervosos, trabalhadores confusos e até mesmo outros reformadores econômicos repuseram-se ao projeto OGAS, porque eram do seu interesse institucional fazê-lo. Isso daqui é aquela narrativa de que a União Soviética caiu porque tinha pessoas ruins e tal, e enfim, eu acho que é muito mais complicado. Eu acho que eu deixo para os outros camaradas, para o João Carvalho e por aí falarem um pouco mais sobre isso, mas ela caiu por causa de um golpe político, né? Uma coisa que, quando eu estava falando do Stalin, eu acho que o que é interessante a gente ver sobre isso é que basicamente o que aconteceu foi que um grupo opositor ao Stalin se aproveitou da morte dele, que é meio suspeita lá, né? Mas enfim, Stalin morreu, entrou um grupo opositor e daí eles pegaram e disseram tudo de errado que aconteceu é culpa do Stalin. E isso foi uma coisa muito ruim. É o que a gente tenta explicar hoje, que não é questão de querer reabilitar a imagem do Stalin, mas ao transformar o Stalin no grande demônio que fez tudo de ruim na União Soviética, tu tirou um monte de responsabilidade por todas as falhas que tinham em várias etapas da organização deles, como se fosse uma questão de, foi um cara mauzão lá, sabe? Então eu gosto de tentar entender de uma maneira um pouco mais nuançada isso, e enfim, eu não sei se o texto está fazendo um bom trabalho de fazer essa nuance aqui, né?
Mas, enfim, é interessante. Sem financiamento e supervisão estatal durante as décadas de 1970 e 1980, o projeto da Rede Nacional para a Introdução do Socialismo Eletrônico foi estilhaçado em uma coxa de retalhos de dezenas e depois centenas de sistemas de controle locais em torno das fábricas, isolados e não interoperáveis. O Estado soviético não foi capaz de interligar em rede a sua nação, não porque fosse demasiado rígido ou concebido de maneira hierárquica demais, mas porque na prática era exageradamente inconstante e pernicioso. Há uma ironia nesse fato. As primeiras redes informáticas globais foram estabelecidas nos Estados Unidos da América graças a um financiamento estatal bem regulado e ambiente de pesquisa colaborativa, enquanto os esforços contemporâneos e notavelmente independentes das redes nacionais da União Soviética fracassaram devido à concorrência não regulada e às lutas institucionais internas entre os administradores soviéticos. Tá, eu entendi. Ele tá tentando fazer esse paralelo aqui. Eu não sei se é de todo correto isso, mas eu entendi o que ele tá dizendo. Ele basicamente disse que os Estados Unidos usou investimento estatal e a União Soviética não conseguiu usar o investimento estatal para fazer essa coisa. A primeira rede mundial de computadores surgiu graças a capitalistas. Tá, essa frase que a gente já leu ali. No destino da internet soviética, podemos vislumbrar um aviso nítido e atual para o futuro da internet. Atualmente, a internet, entre aspas, entendida como uma única rede global de redes para fazer avançar a liberdade de informação, a democracia e o comércio. Esse discurso é bem liberal da coisa, né? Então, enfim, a internet nunca foi isso, a internet não é isso hoje, mas beleza. Está em sério declínio. Se os argumentos de Prince do conselho da AP Style não forem convincentes, considere-se quão frequentemente empresas e estados têm buscado isolar as suas experiências online. O onipresente app é muito mais um jardim fechado por um muro para os que procuram extrair rendas do que um bem comum público para os navegantes da internet. Eu acho que esse tema é um que a gente tem falado muito aqui na live, que é a decadência da internet virando cada vez mais um canteiro das big techs e não esse espaço aberto que ela deveria ser, tá? A única coisa que eu não gosto é realmente acreditar que ela foi esse espaço um dia, assim. Talvez por alguns segundos, mas ela nunca deixou de ser essa coisa. A gente discute isso um pouco mais no vídeo sobre o livro A Ideologia Californiana. Tem um vídeo da gente lendo também esse livro, que é um livro bem curtinho. E naquela época, 95, o autor tá vendo o início da internet e ele já tá dizendo, é bobajada esse negócio de que é um espaço livre, que é um espaço para todos. Em 95, o autor tava dizendo, então, muito antes do Google, muito antes dessas coisas que eles estão falando aqui. Os postos de gravidade voltados para o seu interior, como o Facebook e o firewall chinês, devoram crescentemente os sites com links externos, como este portal. O mesmo acontece com os líderes da França, Índia, Rússia e outras nações ansiosas por internacionalizar a corporação da internet para atribuição de nomes e números, que é o ICANN, eu acho, e impor regulamentos locais aos seus cidadãos. Na verdade, centenas de redes que não a internet têm funcionado por décadas em empresas e países. O futuro das redes de computador, sem dúvida, exibe o aspecto não de uma grande internet, mas de muitos distintos ecossistemas online. Eu não gostei dessa parte aqui, porque eu já falei bastante aqui no canal sobre isso. Eu não acho que essa coisa da internet como um padrão aberto, e, que todo mundo participa igual e todo mundo tem a mesma força, já existiu. É um protocolo que sempre foi muito focado nos Estados Unidos e na tecnologia dos Estados Unidos, foi muito focado nos interesses deles, e hoje só fica muito mais claro isso. Então eu acho que o que eles estão descrevendo aqui não é errado, de que a internet vai cada vez mais se fragmentar em internets diferentes, por causa do que eles descreveram da China, mas também porque nos Estados Unidos tu tem grandes internets diferentes. O texto engraçado que a gente leu lá dizia que o Google comprou a internet e tinha duas internets separadas. Tinha a da Amazon, era Amazon, Google, mais alguém, e tinha a Disney e outra coisa, que era outra, tinha duas internets nos Estados Unidos e que cada país tinha sua internet separada e tal. Eu acho que isso é possível, só que o cara tá dizendo aqui como se na realidade antes a internet era um espaço aberto e que não tinha essas coisas. Isso é meio idealista. É isso que eu acho. Em outras palavras, sem dúvida, o futuro assemelha-se ao passado. O século XX caracterizava-se pela multiplicidade de redes computacionais nacionais que reclamavam status global. O drama da Guerra Fria, daquilo que, com uma piscadela de olho, poderíamos chamar de networking soviética, eu acho que isso é uma piada. Niet? O que é Niet, chat? É coisa de russo, né? Ou mesmo como no título encantador dos historiadores Slava Gerovit, a Internet soviética. Eu sei que é uma palavra, só que eu não falo russo. Não? Ah, tá, entendi, porque ela não aconteceu. Internão soviética, gostei. Ajuda a preencher os estudos comparativos das redes de computadores com uma espécie de estudo de caso de uma internet menos 1.0.
Colocada na balança junto das muitas redes passadas e possivelmente futuras, a percepção de que existe apenas uma única rede global de redes é a exceção à regra. Obrigado. É isso que ele estava falando. Dado o fato de que os soviéticos de outrora não se saíram bem na ironia da Guerra Fria, que está no centro dessa história. O fato de que capitalistas em cooperação superaram os socialistas em competição. Talvez não devêssemos ter tanta certeza de que a internet de amanhã terá um resultado muito melhor. O antropólogo e filósofo Bruno Latour brincou certa vez, esse Bruno brabo, eu só li um texto dele, mas foi muito brabo, e eu já recomendei aqui na live, que é a crítica, porque a crítica perdeu a força. Certa vez que a tecnologia seria a sociedade tornada durável, querendo dizer com isso que os valores sociais estão incorporados nas tecnologias. Por exemplo, o algoritmo PageRank da Google é considerado democrático, entre aspas, porque entre muitos outros fatores ele contabiliza os links e os links para sites que fazem links como votos. Então, ó, a gente está sempre falando de porque o algoritmo do Google não é e nunca foi isso, talvez por um curto momento. Então, acho engraçado ele citar esse exemplo meio tecnocrático aqui. Tal como os políticos com os votos, as páginas que recebem mais hiperlinks recebem melhores classificações. Atualmente, a internet parece ser um veículo de liberdade, democracia e comércio, em parte porque ela se cimentou no nosso imaginário popular no momento em que os valores ocidentais pareciam triunfar no rescaldo da Guerra Fria. Perfeita essa análise. A história da internet soviética também inverte o aforismo de Latour. Também a tecnologia da sociedade é tornada temporária. A tradução aqui não sei se ficou muito boa. Em outras palavras, à medida que os nossos valores sociais se transformam, o mesmo acontece com o que parece óbvio em relação à tecnologia. Em dado momento, os soviéticos incorporaram nas suas redes valores, coletivismo cibernético, hierarquia estatista e economias planejadas, que hoje nos parecem estranhos. Da mesma forma, os valores que os leitores modernos atribuem à internet parecerão estranhos aos observadores do futuro. As tecnologias de rede perdurarão e evoluirão, mesmo que as nossas suposições sociais mais queridas sobre elas acabem na lata de lixo da história. A história de Gluskov é também um vívido lembrete para os agentes da mudança tecnológica de que o gênio espantoso, a visão abrangente e a perspicácia política não são suficientes para transformar o mundo. Gostei, tá? Será que esse comunista aqui vai fazer o argumento comunista? Vamos lá. As instituições de apoio muitas vezes fazem toda a diferença. Essa é uma lição expressa da experiência soviética e de um ambiente de mídia, é isso? Sendo continuamente minado por dados digitais e outras formas de exploração de privacidade. As redes institucionais que estão na base da criação de redes computacionais e das suas culturas são tão vitais quanto estão longe de ser singulares. Legal. Eu digo que ele poderia fazer o argumento comunista porque isso é o que a gente está sempre tentando discutir aqui, que não adianta ter a melhor ideia de todas, não adianta ter o melhor sistema de todos, a gente tem que saber como ele interage com os outros sistemas e como ele interage com a sociedade. Então essa ideia talvez fosse muito foda, mas eles não conseguiram instrumentalizar isso na realidade ali material da União Soviética e ela nunca aconteceu. E eu acho que isso é interessante porque é fácil. A parte fácil é ter um monte de ideia mirabolante e a parte difícil é fazer funcionar, tá ligado? Enquanto os projetos de redes de computadores e seus promotores vão continuar exaltando publicamente futuros cada vez mais brilhantes para as redes, as forças institucionais privadas, a menos que sejam colocadas em xeque, continuarão capitalizando redes de vigilância empenhadas em se fecharem privadamente a nossas vidas. Talvez seja disso que se trata na realidade a privacidade, a vastidão de poder de instituições onívoras de informação, de vasculhar privadamente as nossas vidas e não apenas os direitos individuais de proteção contra esse ataque privado. Eu sei que foi complicada essa frase, fala português alienígena, mas eu gostei do que ele falou, eu entendi. E isso é uma das coisas que eu sempre falo. As pessoas falam de privacidade como se fosse usar criptografia. Nós falamos do Pavel Durov hoje. A liberdade e privacidade é estar atrás de 7 proxies e criptografar as minhas mensagens de ponta a ponta. Só que para mim, privacidade seria viver num mundo onde as empresas que mandam no mundo não são as empresas dos Estados Unidos que estão sugando todos os nossos dados e usando eles para nos vender produtos continuamente e tentar adivinhar todas as nossas necessidades. Eu acho que isso seria a privacidade, isso seria a liberdade. E não a possibilidade de viver atrás de 7 proxies e criptografar todas as minhas mensagens, entende? Isso eu acho que é uma inversão do que o movimento cypherpunk e do movimento pró-criptografia pensa. Não que esteja errado criptografar, não que seja errado existir essas tecnologias, mas é uma inversão dos valores que eles que eles têm. O estudo de caso soviético nos recorda que o programa de espionagem doméstica da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a nuvem da Microsoft fazem parte de uma tradição mais longa do século XX de secretariados gerais empenhados em privatizar a informação pessoal e pública para seu benefício institucional.
Em outras palavras, ninguém deveria sentir muito conforto com o fato da internet global ter evoluído graças a capitalistas cooperativos e não socialistas competitivos. A história da internet soviética nos lembra que nós, utilizadores da internet, não temos qualquer garantia de que os interesses privados que atualmente sustentam a internet se comportarão melhor do que as forças maiores, cuja falta de vontade de cooperar não só declarou o fim do socialismo eletrônico soviético, como ameaça encerrar o capítulo atual da nossa era de redes. Achei que o texto tentou fazer uma equivalência bizarra ali. Porque assim, pessoal, uma das frases que eu concordo muito com o João Carvalho, e a frase que deixa a liberalzada triste, é que até o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo. E o que essa frase quer dizer não é que tudo é perfeito numa nação socialista, dá tudo certo e tal, mas que naquela nação socialista tu tem o controle dos trabalhadores sobre o Estado e tu tem a possibilidade de influenciar a sociedade pelos trabalhadores para a gente caminhar até, né, o fim do Estado e chegar até o comunismo. No capitalismo, o Estado ele é dominado pela burguesia. Então, eu acho meio bizarro o texto ficar fazendo essas analogias e ficar, vocês já perceberam que quando o Google faz uma coisa para prejudicar as buscas, é que nem um secretário cuzão do Partido Soviético, da União Soviética, que não deixou as coisas acontecerem. Eu acho meio bizarro, eu entendo a crítica, eu acho que a gente tem que entender a crítica à burocracia, a crítica a eles não conseguirem seguir as tendências de pesquisa tecnológica, tudo isso tem que ser seguido, mas eu acho meio bizarro a maneira como o texto, em algum momento ali, começou a querer fazer uma coisa para equiparar ali, quase para dizer assim, olha só, se tu deixar o Google muito solto e tal, é quase como se ele tivesse, tu pode implementando um socialismo mauzão na internet, assim. Quase tu pode pegar uma pessoa que não gosta de socialismo e ela enxergar o contrário do texto, entendeu? Então, assim, sei lá. Eu não gosto muito desse approach, não é o approach que a gente faz aqui no canal, mas eu gostei bastante do texto, me deu vontade de pesquisar mais sobre isso. Extremamente interessante a questão do cálculo econômico, a questão da cibernética. Talvez a gente pudesse trazer um texto assim sobre o Chile. Acho bem interessante ver o que o pessoal estava pensando no projeto lá. Parece o pessoal que pensa em comunismo quando cita você não vai ter nada e vai ser feliz, exato. Você vai comer batatas todo dia. Teve alguém que no comentário do vídeo do Cookie Clicker disse que na realidade Cookie Clicker era uma crítica ao socialismo. E daí eu fiquei meio, ok, man, Dunning-Kruger já ouviu falar.